noite. Sabe onde eu estou? Sabe de quem é essa poltrona? Eu estou aqui com André Lima Furtado, pastor na igreja em Caxias do Sul. E eu quero fazer um convite para você, para toda a sua família. Vá lá, faça sua pipoca, senta numa poltrona confortável dessa casa e aprecie essa palavra que é especialmente para você e para sua família. Um grande abraço e Deus abençoe. Boa noite, amados. Queria gravar esse vídeo, uma palavra que o Senhor me trouxe nesses dias. E eu queria começar falando que gosto muito dessa geração, dos jovens. Comecei em Porto Alegre também com o ministério também juntamente com adolescentes e jovens. Lembro bastante de companheiros que estiveram comigo ali, o Eduardo, o André Lucas, irmãos que estavam ali, ajudando ali, eu aprendi com esses irmãos. Então eu gosto muito dos jovens, eu queria fazer esse vídeo aos jovens aqui da igreja local em Caxias do Sul, para animar nesse tempo o que Deus tem para nós nesse tempo, né? E eu fiquei pensando quantos pontos eu faria. Será que eu faria 19? Por causa do Covid-19? Não, é muito ponto, imagina, é muito ponto, né? Então, fiz ali alguns pontinhos, 5 pontos, né? Pra gente poder trocar essa ideia. Mas eu queria falar assim de uma maneira que todos os jovens pudessem observar essa palavra e guardar no coração aquilo que o Espírito Santo vai te falar. Hoje nós estamos num tempo onde surgiram muitas novidades, live, like, dê o seu like, o teu dislike, né? Eu sou do tempo do Slack, o Slack era uma calça, né? Mas é tantas palavras que a gente não sabe às vezes, né? Eu não entendo muito de inglês, mas eu queria compartilhar com vocês uma palavra a respeito da vida de Josué. Primeiro falar sobre Josué e depois falar desses pontos que Deus então falou a vocês. Queridos, antes dessa palavra, eu queria dizer a vocês que todo jovem tem sonhos e todos os jovens devem ter alvos, né? E esses alvos, para atingi-los, tem que ter prioridades. E alguns já aprenderam que tem que ter algum planejamento. Então, alguns pais já ensinaram para alguns filhos, outros, os jovens estão tentando aprender aí, né, com professores, né, para como ser conduzidos numa carreira. Então, eu queria falar que nós temos que ter alvos, sim, concretos, alvos. Para ter esses alvos, nós temos que ter as prioridades, os planejamentos para atingir esses alvos, mas tudo no Senhor. Na minha vida, tudo que eu tenho feito desde que eu conheci o Senhor tem sido no Senhor. Então eu queria dizer para ti, agora que deu essa parada de universidades, de escolas, coloque sim esses alvos no Senhor, tendo as prioridades claras, esse planejamento diante do Senhor na tua vida. Então, falando disso, eu queria te dizer que tu precisa observar na palavra. E eu queria trazer então o exemplo desse jovem, o jovem Josué. E esse jovem era um jovem lutador, um jovem forte, era um jovem que chama a atenção que ele era um jovem que estava sempre na presença de Deus, mas também ele estava sempre ao redor de Moisés, que foi aquele homem que conduziu ele na vida de fé. Então, nós começamos a observar a vida de Josué no capítulo 17 de Êxodo, quando Amaleque pelejou contra Israel. E ali Josué estava lutando na planície e Moisés estava juntamente de Arão e Ur no outeiro. E ele estava assistindo como se fosse ali um esporte, assistindo, eles vendo aquela luta. E quando eles estendiam as mãos para o alto, eles venciam a batalha e Josué vencia. Quando eles cansavam, quando Moisés cansava, então eles iam perdendo a batalha
e ao ponto de ficarem tão cansados que tiveram que colocar pedras, né, ali junto com o auxílio de Arão e Hur, né? Essa passagem está em Êxodo 17, do versículo 8 ao 16. Então aqui diz que Josué desbaratou os amalequitas. Ele consumiu, né? Ele pegou a espada e ele desbaratou. Foi uma luta espiritual. Eles estavam ali com as mãos erguidas. Então, queridos, Josué era um homem, sim, lutador. Ele tinha esse espírito de luta, de vencer. Mas ele era um jovem que permanecia naquilo que ele foi chamado. Já no capítulo 24, aqui de Êxodo, vai falar que esse jovem, Josué, ele estava junto com Moisés quando Moisés subiu o monte. Aqui diz no versículo 13 de Êxodo 24: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Aqui houve uma quarentena, Moisés lá em cima do monte, Arão e Hur embaixo. Aonde estava Josué? Josué subiu com Moisés, só que ele não foi até o topo na presença de Deus. Provavelmente ele estava no meio, em algum lugar lá em cima, mas não bem no alto. Mas ele ficou esperando Moisés. Como que ele esperou? Ele esperou porque ele era um homem que permanecia naquilo que Deus falava a ele. Assim como Moisés permanecia, Josué permanecia. Ele olhava assim para Deus, ele olhava para Moisés. Moisés permanecia, Josué permanecia. Esse é o conselho que eu quero dizer, que nesse tempo de quarentena que Josué estava, ele sim permanecia naquelas coisas que Deus queria que ele permanecesse. E assim Moisés também, e eles desceram, depois o povo se corrompeu, já estava fazendo um bezerro de ouro, né? Mas é muito interessante ver que esse jovem era um jovem que ele tinha algo diferente. Ele estava sempre na presença de Deus, buscando a vontade de Deus. E também daqueles que o ajudavam, aqueles que o lideravam, aqueles que conduziam a vida dele. Esse foi um jovem que ele foi um dos espias. Junto com Caleb e os outros lá, ele e o Caleb trouxeram boas informações sobre a terra prometida. Os outros viram só problema. Josué, ele via, sim, a direção de Deus. No capítulo 1 de Josué, fala que Deus fala a ele, e Deus fala que ele tinha que ser um homem forte e corajoso. E ele era. Mas Deus só estava afirmando quem ele era, um homem forte e corajoso. Fala 3 vezes. E no meio disso o Senhor fala, em Josué 1, seja um homem forte e muito corajoso. Muito corajoso, muito forte. Esse é um ânimo de Deus, porque era um homem que já andava, permanecia em Deus. Tu tem sido um jovem que permanece em Deus, sendo forte contra as coisas da carne? Como é que a gente vence as coisas da carne? Não é a nossa força, mas é na força do Senhor dos Exércitos. E é isso que Josué possuía. Era essa força. Então aqui ele ficou 40 dias esperando a Moisés. Depois, em Êxodo 33, no versículo 11, diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço de Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Ele sabia o que era estar na presença de Deus. Ele permanecia, ele tinha intimidade com Deus.
Teria muito mais coisas para falar de Josué, mas eu queria deixar essas palavras que eu vi aqui sobre a vida de Josué. Ele tinha, sim, prioridades. Prioridades, né? Alvos, para atingir os alvos, ele tinha prioridades. Estar com Deus, estar com aqueles que direcionavam a vida dele. Ele tinha alvos, né? O alvo, ele tinha prioridades, mas ele tinha planejamento também, porque ele sabia que ele precisava ficar firme naquilo que Deus tinha a ele. Queridos, então, como eu falei, eu tinha 5 pontos para compartilhar com vocês após essa introdução sobre Josué. E a primeira, já falei um pouco, né? Mas é buscar o Senhor de todo o coração e alma. E eu queria compartilhar algo que está no livro de Jeremias, no capítulo 29, está no versículo 12, que diz assim, 12 e 13: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Oh glória! Aqui fala, buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o coração, todo o vosso coração. Buscar de todo o coração. Na nossa vida, né? Diante do Senhor. Jeremias 29, 12 a 13. Hebreus, eu lembrei de Hebreus, no capítulo 12 de Hebreus, fala que nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Nós, como igreja, como sacerdotes, como jovens que estão sim sendo cuidados, discipulados, também não só pelo seu discipulador, mas pelo Senhor em primeiro lugar, você precisa olhar firmemente para o autor e consumador da vossa fé, buscando o Senhor, vida, palavra, né? Vida de palavra, de oração e de jejum. Faça então um tempo agora, um retiro com o Senhor. Às vezes tem ali 2 membros da família olhando, sei lá, um vídeo, um filme, seja alguma coisa lista, um entretenimento, mas talvez seja o teu tempo de buscar o Senhor individualmente. Busque o Senhor. Se encha do Senhor. Esteja na presença do Senhor, buscando cada vez mais conhecer o Senhor. Então, nesse tempo de quarentena, de pandemia, tantos nomes novos, né? De Covid-19, tem esse tempo de buscar o Senhor de todo o coração e alma. Segundo ponto, já falei esse texto, né, olhando firmemente para o Senhor, mas o segundo ponto seria isso, olhando firmemente para o Senhor, né? Olhando para Ele firmemente. Esse é o segundo ponto, eu acabei me atrapalhando, mas é o segundo ponto, olhando firmemente para o Senhor, não tirando os olhos dele. O primeiro era buscando Ele de todo o coração e alma, o segundo é buscando firmemente o Senhor. Queridos, hoje nós vivemos tempos de muito prazer, hedonismo, né? O hedonismo, né? O homem buscando prazeres, tudo é relativo. Mas isso é relativo. Mas sempre temos que fazer uma pergunta: isso edifica? Isso não edifica? Se não edifica, irmãos, tirem para o lado. Né? O tempo de muito achismos, né? Mas é tempo de buscar o Senhor, olhar firmemente para Ele. Ponto 3. Nesse tempo, na tua casa, né, que hoje está parado, muitas coisas ainda, faculdades, aulas, é tempo de perguntar ao Senhor: o que eu preciso aprender mais aqui na minha casa? Então eu queria dar uma dica para os moços, para os jovens, os rapazes. Aprenda, pergunta ao seu pai, ao seu parente, o irmão mais velho, o que devo fazer para aprender a mexer com as coisas do cotidiano, do dia a dia. Talvez tu não saiba, nunca trocou uma lâmpada, nem sabe trocar uma lâmpada. Então tu olha para a lâmpada, primeiro para trocar a lâmpada tem que olhar para a lâmpada. Aí tu olha para a lâmpada assim, eu estou olhando para essa luzinha aqui, ofusca, então vai te ofuscar. Então sabe que a lâmpada tem uma rosca, tem que tirar ela, tirar a lâmpada e colocar ela novamente. Então, se tu não tem lâmpada para trocar, tira a lâmpada e coloca a lâmpada. Aprenda a trocar uma lâmpada.
aprenda a mexer numa tomada, mas pergunta antes, não vai fazer isso em casa, sozinho. Queria contar, nesses dias de quarentena eu chamei um dos filhos, um mais jovem, queria ensinar ele a trocar uma tomadinha de uma extensão. E aí eu disse para ele, filho, vai lá, eu tirei ali então o parafuso, né, da tomadinha, coloquei uma tomada nova, fui explicando a ele como é que a gente ia fazer com os fios, e disse, liga na luz lá para nós testar, testamos. Só que daí depois eu esqueci de dizer para ele desligar da luz. E aí quando eu fui mexer ali, que o fio estava um pouco solto, eu fiquei grudado no fio. Levei um choque. Lembrei, né, o Leonardo, meu amigo lá de Florianópolis, o Leandro também, que está na Bélgica, essa dupla, Leandro e Leonardo, estavam comigo certa vez no camping de São Pedro, onde eu levei um choque muito violento, né, mas eu vou contar em outra situação, né, e até hoje o Leonardo diz para mim, tu tem que levar choque, tu leva choque, né, então eu acabei levando outro choque na quarentena agora, mas é importante que os jovens possam também aprender as coisas manuais, e isso tem que perguntar, se tu não tem que falar, como é que faz isso? Pergunte. As irmãs, então, e o texto que eu queria usar, queridos, está no livro de Tito, de Tito, né? Capítulo 2, aqui fala então que os rapazes, os moços, no versículo 6, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos, tenham critérios, boas escolhas. Então, jovem, tem boas escolhas, agora busquem coisas que vão edificar a tua vida, no crescimento pessoal. Para as moças, aqui diz que no versículo 3, quanto às mulheres idosas, elas possam ensinar as mais novas, as jovens recém-casadas a amar o marido e a seus filhos a serem sensatas, honestas e boas donas de casa. Mas as jovens ainda não casaram. Mas já pergunte à sua mãe o que é ser uma boa dona de casa. Não ser uma dona de casa, ser uma boa dona de casa. Como é que é ser uma boa dona de casa? Como é que é ser uma boa mãe, uma boa esposa? Já aprenda agora. Talvez, né, você nunca fez um bolo. Ou talvez já fez um bolo, mas não esse bolo de comer. Uma brincadeirinha. Faça um bolo. Pergunta como é que é para fazer um bolo. Eu já vejo, às vezes, algumas meninas já adolescentes, pequenos, fazendo bolo, né? Algumas vendendo trufas, né? A minha aí. Né? Fazendo trufas, né? A Lívia aqui também, de vez em quando já está fazendo uma coisinha. Mas as jovens, muitas fazem. Mas perguntem. Perguntem a mãe, as tias, a discipuladora, como fazer, como ajudar a mãe, né? Os meninos, os jovens também, os rapazes podem ajudar também a limpar banheiros, a lavar louça, tem feito, né? Aqui em casa nós temos algumas escalas, mas esse é um tempo que Deus está te dando para te apegar mais aos teus pais. A palavra de Malaquias diz que o coração dos pais vão se converter aos filhos e dos filhos aos pais. Eu tenho pegado essa palavra para mim, que meu coração tem cada dia se converter mais aos meus filhos. Mas os filhos também precisam se converter aos pais. Então, faça isso. Amém, queridos? É uma sugestão, né, para que a gente possa, nesse tempo, aproveitar o tempo. Parece que muitas vezes nesse tempo, mas parece que não chegam meus alvos. Eu tenho o alvo de crescer na empresa, de crescer nos estudos, de casar. Queridos, tem tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3. Vai ler Eclesiastes 3, que tu vai lembrar que tem tempo para todas as coisas. Eu falei para um discípulo, mas eu estou com vontade de abraçar, mas a Bíblia mesmo diz que tem tempo de abraçar, em Eclesiastes 3, e tempo de deixar de abraçar. Então hoje eu até estou com um braço meio dolorido de tantas vezes encontrar o irmão e dar um cotovelaço para cá, para lá, mas é isso mesmo, é um tempo diferente. Precisamos buscar o Senhor. O quarto ponto, queridos, né? Eu fiquei meio agora ofuscado aqui por causa da luz da filmadora, mas o quarto ponto, consegui ler. Andar perto dos irmãos, mesmo longe. Como andar perto? Dos irmãos, dos amigos, do companheiro e do discipulador. Oh, glória! Como? Através da tecnologia, celular, né? Ligando, sei lá, videochamada, mas também se tu pode, individualmente, não aglomerando, se tu pode falar com o teu discipulador, por favor, procure. Não ande sozinho nesse tempo.
Eu lembrei de um texto, Provérbios 17:17. Repita comigo aí na tua casa. Repita agora, enquanto estou achando aqui. Provérbios 17:17. Provérbios 17:17. Quando me ver, tu vai dizer Provérbios 17:17. E eu perguntei aqui para uns jovens, né, de casa, eu perguntei o que está escrito em 17:17. Alguns falaram, né? Em todo tempo amo o amigo e na angústia se faz o irmão. Queridos, eu sou discipulador, sou discípulo, tenho honrado, creio que meus discipuladores, eu tenho dois, né? Acho que quando o cara é meio difícil, precisa ter dois discipuladores, eu tenho o Vinícius e o João Nelson, glória a Deus. Mas, né, tenho companheiros, né, de caminhada, o Tiagão aí, os diáconos, os irmãos também que já estão há mais tempo na fé comigo aqui em Caxias. Temos esses amigos. Mas, queridos, em todo tempo amo o amigo e na angústia se faz o irmão. Ama o amigo. Ama o discípulo. O discipulador ama. Se tem um jovem que é discipulador, já ama o discípulo. E eu tenho que amar cada um, né? Porque a palavra nós temos que amar uns aos outros, como, né, o Senhor tem ensinado. Mas ama o amigo e na angústia se faz o irmão. João 15. Jesus fala, dá para gravar também, Provérbios 17:17, João 15:15. João 15:15. O Senhor fala que já não vos chamamos mais de servos, mas de amigos. A-M-I-G-O. Amigos. Lembrei agora das aulinhas aí. Amigos. A-M-I-G-O. Amigos. Já não chamamos mais de servos, mas de amigos. Quando fala amigos, fala de intimidade. Talvez você entrou na quarentena e diz, agora eu estou livre do meu discipulador, da minha discipuladora. E errou. Errou, não está livre, não. Porque tu não está preso, tu está em amor, ligado nas juntas ligamentos. Ligue, fale, abra sua vida. Alguns entraram em férias, às vezes eu tento falar com... às vezes algum está em férias, na quarentena, mas não está em férias. Tu precisa ser cada vez mais, lembrando, precisa ser pastoreado, amado, cuidado. Então esse é um pastoreio de amor, olhando firmemente para ele, mas aqui diz que Jesus fala, não vos chamo mais de servo, mas de amigo. Claro que os discípulos já aprenderam com o Senhor. O Senhor não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então ele estava dizendo agora, não chama vocês de servo, vocês são servos. Mas de amigo, amigo, intimidade. Olha que palavra que Jesus fala, eu sou íntimo de vocês. Eu quero dizer, como pastor, né, como ovelha também desse pastoreio, como um amigo de vocês, desses jovens queridos, dos irmãos da igreja, eu sou amigo de vocês. Nós somos amigos uns dos outros. Não esqueça desse ponto, de plantar nesse tempo uma amizade, seja no vínculo. Talvez tu seja amigo mesmo, um companheiro, mas eu não consigo ser amigo do meu... Eu não tenho barreira, então quero a barreira que o discipulador fala, eu quero ser teu amigo, quero abrir a minha vida, quero estar bem perto. Amém? 5. Não é 19, é 5. O quinto ponto, queridos, é realmente de o jovem, por ele ser um jovem forte, porque a palavra de Deus diz isso em João, em 1 João, diz que os jovens, eles são fortes e têm vencido o maligno, né? Está aqui em 1 João 2, no versículo 14, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. O jovem que tem observado isso tem vencido o maligno. Isso que eu estou falando. Andando uma vida de santidade, tem vencido o maligno. Né? Então, esse jovem, aí ele está escrito depois na sequência, não ameis o mundo, esse mundo, sistema, cosmos, né?
nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então aqui diz que nós temos que estar livres de todo o desejo da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, o eu, né? Nós temos que estar livres da soberba da vida, mas aqui diz que, ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Não ameis o mundo. Então, o quinto ponto é amar o Senhor e não o mundo. Amar o Senhor. Não, às vezes a gente pode amar as coisas que a gente faz. Ah, meu curso tal. Isso não. Não amar o mundo. É importante eu buscar essas coisas, é importante. Mas amar o Senhor, o Senhor acima dessas coisas. E amando o Senhor, olhando firmemente para Ele, eu posso sim escolher a minha profissão, mas não colocar isso acima de todas as coisas. Eu posso escolher essas coisas não buscando em primeiro lugar essas coisas, mas buscando o Senhor. Então, amar o Senhor em primeiro lugar, porque vocês são fortes, e diz a palavra aqui, né? Vocês têm crido na palavra, vocês são fortes, vocês têm vencido o maligno. Amém. Queridos, para encerrar, eu lembrei, enquanto orava, e o Senhor me trouxe esse texto de Atos 2,17. Para encerrar, Atos 2,17, essa é uma palavra que é uma palavra profética, que aconteceria com a igreja e acontece conosco, e aqui enquadra todos nós que fazemos parte da igreja. Está em Atos 2, né, no versículo 17. Estou abrindo aqui, achei. Aleluia. O que foi dito por intermédio do profeta Joel, então foi algo profético, e que aconteceria nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos, sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Queridos, um jovem, ele precisa estar cheio do Espírito Santo, um adulto, eu preciso estar cheio do Espírito Santo, uma criança já pode estar cheia do Espírito Santo. Mas aqui é uma palavra profética, essa palavra é para esses dias. A partir de Jesus ali, quando Jesus subiu ao céu, essa palavra já veio. E acontecerá nos últimos dias. E derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E nós, cheios do Espírito Santo, diz que os filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Oh, glória! Jovens com visões. Tem jovens que, mas eu tenho uma visão, eu tenho alvos, eu tenho uma visão, mas às vezes não coloca também as coisas de Deus. Os jovens terão visões diante do Senhor. Queridos, compartilhe tuas visões que Deus está te dando com o teu discipulador. Às vezes eu escuto um testemunho de um jovem que às vezes já esteve vinculado comigo, mas eu não ouvi dele, eu ouvi de outros. Compartilhe com o teu discipulador. Para que essa palavra seja uma palavra que venha edificar o corpo de Cristo. Aqui diz que sonharão vossos velhos, essa piadinha antiga. Já estou ficando velho porque eu estou sonhando. É verdade, eu estou sonhando mais mesmo, que eu queria dizer. Mas é um sonho um sonho hoje, né? Sonharão vossos velhos, sonhando sim com as coisas que são cada vez mais, que são eternas para nossas vidas. Agora, jovens, compartilhe com o teu discipulador, com a tua discipuladora, os teus sonhos, né? As tuas visões, porque aqui está falando aos jovens, a nós, os nossos sonhos. Eu preciso compartilhar meus sonhos com os meus discipuladores. Mas, queridos, não fique sozinho. Então, Atos 2,17 está falando uma palavra para aqueles que foi derramado o Espírito Santo. E andando e manifestando essas coisas nesse tempo, nos dias do fim. E agora também nós estamos no final, bem no finalzinho. Talvez ainda tenha mais um tempinho, mas é no finalzinho ali. O relógio vai estar chegando
à meia-noite. E nós precisamos manifestar a graça do Senhor. Queridos, eu, quando falava aqui ao nosso cameraman, que está aqui me filmando, o Apolo, está aqui. Dá um oi, Apolo. Oi. Depois ele vai falar um pouquinho. Eu falava a ele, queridos, que eu sempre quando ensinei os pais com os filhos, eu sempre disse que nós temos que passar o bastão. Eu aprendi isso e nós temos que passar o bastão. É como uma corrida de revezamento, onde ali geralmente são 4 corredores e um vai passando o bastão para o outro. Mas quando um vem correndo com o bastão, ele tem que sair para o outro entrar, o outro já está com a mão estendida para pegar o bastão. E sai correndo, né? E já está correndo. Não sei bem como explicar isso, porque é rápido. Mas, queridos jovens, quero te dizer algo que eu aprendi na minha juventude, lá com meus irmãos queridos, que estão me suportando até hoje. Tanto o suporte de levantar, porque essa é a palavra, suportar uns aos outros, mas também de me suportar, porque às vezes, né, às vezes que nem diz aí, alguns estão chamando chuva, né? Desculpa aí a piada do tiozão, mas eu não consigo fazer piada se não for de tiozão, né? Alguns vão dizer, ei, piadinha de tiozão. Mas, queridos, eu aprendi com esses irmãos a já ficar com a mão estendida e segurando o bastão. Que quando o outro largar, o Moisés larga, o Josué pega. E o Josué entra na terra prometida. Muitos, às vezes, acabam assim. Ah, não, eu vou fazer alguma coisa que me agrade. Ah, quando eu quiser, então, eu vou fazer. Queridos, quando o teu discipulador te chamar para alguma coisa, se ele tem mais discípulos, não vai disputar nada, mas entra no revezamento. E vai junto e corre. E diz, eu quero ajudar nisso. Quando o pastor te chama para o que for, larga tudo. Não vou cantar uma música que me vem na cabeça agora, né? Mas larga tudo e vem comigo. Larga tudo e vem comigo. Né? Alguns vão conhecer essa música aqui no Rincão. A gente ouviu. Né? Larga tudo e vem comigo. Né? Mas, queridos, larga tudo e vai com o teu pastor. Ouve essa palavra. Cresça nisso. Não anda sozinho. São dias que o tempo parece que não passa, porque nós estamos assim, às vezes em casa, alguns em casa não estão estudando, mas procure buscar esse tempo de edificação no Senhor. Possa ouvir essa palavra, se tu não entendeu, depois pergunta para mim se tem alguma coisa a esclarecer. Pega uma pipoquinha, convida aí o teu parente, teu tio, teu pai, para ouvir e vai falando como é que está a tua vida, o teu discipulador, né? Se tem algum discípulo que quer ouvir comigo, vem aqui, eu assisto contigo e digo, misericórdia, vou ter que ouvir minha voz, que não é fácil para ninguém ouvir a sua voz, mas, queridos, eu queria deixar essa palavra contigo. Olhe para Jesus, mas olhe para Jesus como Moisés olhou para o Senhor. Ele teve o privilégio de ver a face do Senhor. Josué olhou para Deus, olhou para ele, mas viu na vida de Moisés. Queridos, olhe para o teu irmão, continue olhando, mesmo nesse tempo de isolamento, né? Talvez agora alguns já até saíram um pouco do isolamento. É bem assim, no primeiro dia foi aquilo, depois no segundo dia começa, né? Mas te coloca agora diante do Senhor. Eu quero orar pela tua vida agora, nessa noite. Pedir a graça do Senhor sobre a tua vida. Pai, eu quero orar pelos jovens que estão aqui conosco, vinculados. Quero também orar pela vida do David, do Francisco, que tem cooperado ali com eles. Quero pedir que ter toda a tua graça do alto para manifestar a vida do Espírito sobre a vida deles, mas que eles possam estar bem vinculados, bem ligados, vivendo na tua palavra. Guarda esse pequeno rebanho, mas que esse rebanho possa sair aqui apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres.
Mas não só para... alguns já almejam isso ou aquilo, mas que aquele jovem possa estar fazendo aquilo que o Senhor lhe concedeu através dos dons, fazendo a pequena coisa que para ele possa ser pequeno, mas vivendo a vida do reino, testemunhando a respeito do reino na sua casa, como um servo, como um amigo ali, obedecendo e também elevando outros a te conhecer, mas que esse jovem possa ficar firme, bem vinculado. Eu queria pedir agora que o Espírito Santo se manifeste na tua vida. Se tem algo para acertar, para pedir perdão ao teu discipulador, à tua discipuladora, se nós como discipuladores precisamos acertar contigo, venha aí, fale isso, porque nós somos membros uns dos outros. Guarda agora, Senhor, esse pequeno rebanho, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração de cada um. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe onde eu estou? Sabe de quem é essa poltrona? Essa poltrona é de André Lima Furtado, pastor na igreja em Caxias do Sul, e é uma mensagem dedicada aos jovens dessa cidade amada onde a gente mora. Então você que vai assistir esse vídeo, convida sua família, convida seus amigos, traga sua pipoca, traga sua Bíblia, sente na sua poltrona, na sua casa, como estou aqui, e aprecie essa poderosa palavra de Deus com o pastor André Lima Furtado. Não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe de onde eu estou? Sabe de quem é essa poltrona? Da avó do André. Por favor, né? Da avó dele. Boa noite, vocês imaginam aonde eu estou? Que poltrona é essa? Imagina qual casa eu estou? A casa daquele... pastor André Furtado! Pastor aqui da igreja em Caxias do Sul. Boa tarde, boa noite. Você sabe onde eu estou? Sabe de quem é essa poltrona? Essa poltrona é de André Lima Furtado, pastor na igreja em Caxias do Sul. E essa mensagem que ele dedicou a você, que está aí assistindo esse maravilhoso vídeo. Então eu já vou te pedir um favorzinho. Convide toda a sua família, traga a sua pipoca, sente nessas lindas poltronas das suas casas e aprecie com a moderação. Por que feia a palavra?